Boa noite a todos. Pessoal, eu gostaria de contar aqui um breve testemunho. Eu sempre gostei de escrever, né, de relatar situações do cotidiano, de escrever as mensagens da Palavra de Deus, a qual Deus nos oportuniza de ministrar, né? Toda vez que tive alguma oportunidade de levar uma breve palavra de Deus, eu sempre gostei de escrevê-las, né? Posteriormente, após, né, fazer uso da palavra de Deus, né? E fui fazendo alguns registros, né, da nossa vida. A minha esposa, desde que eu conheci ela sempre gostou de tirar fotos. E então eu sempre gostei de escrever essas situações diárias, né? Esses fatos do dia a dia. Então, na semana passada, né, eu fui vender guarda-chuva, né, na rua. E estava ali, né, porque a gente que é vendedor de rua, né, nós necessitamos de cada dia para a sobrevivência, né? Não estou falando só da minha situação, né, mas de muitos e muitos colegas que eu conheço que hoje necessitam da rua para a sua sobrevivência. Então, na vida do vendedor ambulante, do camelô, né, sei como né, as pessoas classificam, né, mas a mídia, né, não classifica bem o vendedor ambulante. A mídia tem suas opiniões formadas, né? A mídia muitas vezes combateu, mas não sabe que por trás de cada paninho ali no chão, de cada banquinho, existe uma família, existe uma criança no colégio, existe uma necessidade de pagar a luz do mês, né? Muitas vezes a luz é paga atrasado, né? Telefone, passagens, né? O camelô ele vai para a rua, ele consome transporte público. E eu estava ali a semana passada, né, vendendo guarda-chuva, só que não estava chovendo, não estava vendendo, né? E aí chegou um rapaz ali para conversar comigo. Ele foi meu cliente de disco quando eu tive uma loja de disco. Era um dos meus clientes. E ele chegou ali para conversar um pouco comigo. E aí ele começou a me perguntar sobre os discos, se eu ainda tinha discos. Aí eu expliquei para ele que eu não tinha mais discos, que hoje, né, eu tenho CDs de louvores. E a gente sabe que as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o Evangelho, aí muitas vezes eles não entendem, né? E há também uma outra situação de pessoas que te conheceram numa outra situação, né? Para eles eles te conhecem como uma pessoa que tinha uma loja de disco, meu amigo da loja de disco, que conversava comigo sobre música, né? Agora está aí vendendo guarda-chuva, e ele ficou ali um tempo conversando, e eu necessitando vender, né? Porque a gente tem essa necessidade diária, depende de horário também para trabalhar, não é todo o horário que a gente pode trabalhar, né? E a chuva não vinha, né? Estava marcando chuva, o tempo estava bem nublado, né? Caía de vez em quando uma garoazinha, mas não era chuva para vender guarda-chuva.
né? E aí, após aquele rapaz, ele começa a me fazer perguntas sobre a palavra de Deus. Respondi para ele, né, suas dúvidas, né, aquilo que ele me perguntou, né, dei algumas respostas e acabei falando um pouco da palavra de Deus para ele. E eu creio assim que o assunto para ele estava interessante, porque ele foi ficando, ele não ia embora nunca, né? E a gente que tem, né, essa vontade de pregar o Evangelho, de ensinar o Evangelho para as pessoas, a palavra de Deus, a gente também fica ali, né, falando, explicando, né? E ver que quando a pessoa está interessada, a gente também fica mais interessado ainda, né, em explicar. Né? Mas eu ali, né, estava ali para vender, né, mas fiz aquilo que devia fazer, que era, né, esclarecer algumas dúvidas, né? Porque muitas pessoas às vezes não tomam a posição com Jesus, porque o mundo aí fora coloca algumas dúvidas, né, sobre o Evangelho, sobre a igreja, e aquelas pessoas elas ficam, né, com essas dúvidas, aí não há quem explique, né? Mas glórias a Deus por isso, né? E após aquele rapaz sair dali, eu comecei a meditar, falar com Deus, pensar naquela situação ali, né, na minha situação, na situação dos meus companheiros, né? E glorificar Deus, né, por a vida daquele rapaz, por ter aquela oportunidade de testemunhar, de falar do Evangelho de Jesus. De repente começou a chover, de repente começou a chegar cliente. Em questão de 10 minutos, Deus reverteu toda aquela situação, né? Toda aquela situação ali, Deus mandou clientes, né? Eu saí dali maravilhado, né? Porque eu senti ali o poder de Deus, né? Deus faz da maneira dele, do jeito dele. Aleluia, por isso que temos que ter, né, alegria para pregar o Evangelho, né, em tempo e fora de tempo, né, como aconteceu com Filipe em Samaria, né? Chegou ali pregando o Evangelho, sendo perseguido. Aleluia. Bom, depois daquele momento ali, daquele momento de venda que Deus nos abençoou, pois eu fui almoçar, né, porque o vendedor ambulante ele não tem horário para almoçar, né, ele almoça conforme a circunstância, o tempo que ele tiver. E aí depois, às 5 horas, eu voltei para trabalhar mais 1h30. Aleluia. 6h30 eu estava encerrando o meu trabalho na rua, estava recolhendo a minha mercadoria. Chegou ali um cliente para comprar um cinto. E aí ele começou a olhar os cintos e ele queria um cinto bom. Eu mostrei o cinto que eu uso para ele e aí ele perguntou se o cinto era bom. Eu digo sim, é bom, eu uso ele para trabalhar, uso ele direto, uso para ir na igreja. Quando eu falei uso ele para ir na igreja, aquele senhor, ele me perguntou, qual a igreja que tu vai? Né? Quando eu falei para ele o nome da nossa igreja, ele começou a falar que ele se afastou dos caminhos do Senhor com 17 anos, né? E contou algumas coisas, algumas tristezas dele com, né, do período que ele era jovem na igreja. E ali Deus, né, mais uma vez, no mesmo dia, já no final do trabalho, né, já pronto para ir embora, estávamos ali falando mais um pouco
da palavra do Senhor. Então eu louvo a Deus, né? Deus permitiu que voltássemos para a rua, né? No momento dessa crise violenta que o Brasil vem vivendo, né? Após nós termos saído da rua, né? Mais de 20 anos, porque quando chegamos em Porto Alegre no ano de 92, nós fomos trabalhar na rua, eu e a minha esposa. Éramos camelô na Rua da Praia, né? Glórias a Deus, aonde ali fizemos grandes amizades, né? Amigos que hoje trabalham junto com nós ali, muitos que tinham saído da rua e voltaram para a rua de novo, né? Estamos ali todos os dias trabalhando, né? Nos ajudando, né? Um auxiliando o outro, né? E sempre quando temos oportunidade de pregar o Evangelho para as pessoas que ali passam, para as pessoas que nos procuram, para os colegas de trabalho, né? Sempre quando temos a oportunidade de aconselhar, né? De mostrar esse caminho maravilhoso que é servir a Deus. Aleluia, louvo a Deus então. Né, deixo esse testemunho, né, esse canal, aleluia, né, estaremos aqui sempre trazendo uma palavra de Deus, sempre trazendo um testemunho, uma orientação, também falando um pouco sobre o trabalho dos vendedores ambulantes da Feira Internacional da Rua da Praia e também sobre o nosso trabalho, que há quase 10 anos nós trabalhamos na igreja, que é o Café Convívio, que é um trabalho de auxílio a dependentes químicos e seus familiares, juntamente com o Desafio Jovem de Três Coroas. Então esse, né, será, né, o nosso canal. Né? Aqui então teremos 3 assuntos principais, né? Palavra de Deus, Café Convívio e um pouco sobre os vendedores ambulantes. Sempre estaremos contando alguma coisa também sobre os vendedores ambulantes, postando alguns vídeos, né, para que a sociedade também venha conhecer esse trabalho, né? Aleluia, né? Glorifico a Deus aí pelos clientes dos vendedores ambulantes, né? Clientes que são fiéis, né? Clientes, né? Muitos que se tornam amigos dos vendedores ali, né? Pessoas que andam circulando nas ruas, vêm até o centro, né? E tem uma afinidade com o vendedor ambulante, né? Louvo a Deus, né, por esses clientes, aleluia, e louvo a Deus pelos nossos colegas vendedores ambulantes, né? Que todos fiquem na paz do Senhor,